Olá e sejam bem-vindos ao episódio desta semana de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, aqui para já sem nevoeiro a atrapalhar. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo estão, como habitualmente, os melhores meteorologistas do futebol nacional e internacional, Tomás da Cunha, olá Tomás. Olá Lídia. E o Rui Malheiro, olá Rui. Viva Lídia, cumprimentos Tomás, em dose dupla neste caso. Sim, exatamente. Temos aqui o nosso Tomás Delfim na sonoplastia. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Esta jornada fica indelevelmente marcada pelo enésimo cancelamento de um jogo na Choupana, mas já lá vamos mais no final. Eu propunha falarmos primeiro de futebol propriamente dito e começarmos pelo jogo grande da jornada, o Futebol Clube Porto, Sporting Clube de Braga. Vitória para a equipa de Vítor Bruno por 2-1. Rui, ia começar por ti. É um jogo em que o Porto começa melhor, o Braga reage, a segunda parte já é equilibrada, até com o Braga no final a assustar, mas notou-se mais uma vez uma tendência do jogo dos minhotos que não vem de hoje, que é uma fragilidade defensiva que nestes momentos se torna muito visível, não é? Sim, demasiado visível, mas sobretudo salientar que se olharmos para a primeira meia hora do jogo, eu creio que a equipa do Sporting de Braga se apresentou com muito receio. Eu sei que o Sporting de Braga vinha de uma goleada 3-0 diante do Olympiacos, em que sofreu 3 golos na sequência de contra-transições, o que não é bom e é sinónimo exatamente daquilo que disseste e que eu e o Tomás desde o início da época falamos, ainda no período de Daniel Sousa, que é a falta de consistência defensiva e, se quiseres, até mesmo do processo defensivo do Sporting de Braga. Por isso, para alguma surpresa minha, face àquilo que é a mais-valia que o plantel do Sporting de Braga tem, o Sporting de Braga, durante a primeira hora, defendeu-se praticamente numa linha de 6 diante do Futebol Clube do Porto, quase a jogar praticamente num 6-3-1 do ponto de vista defensivo. Isso tinha por objetivo fechar o jogo exterior do Futebol Clube do Porto, algo que do meu ponto de vista não conseguiu, principalmente no corredor direito do Futebol Clube do Porto, com as combinações entre o João Mário e o PP, e sobretudo abriu espaços que não deviam ter sido abertos no corredor central, mas isso também passa pelo mérito absolutamente indiscutível do Nico Gonzalez, que para mim, independentemente dos golos que o Samu tem vindo a marcar, e ontem marcou um golo que acabou por ser invalidado, tem sido o melhor jogador do Futebol Clube do Porto da era Vítor Bruno. O Futebol Clube do Porto começa bem, com o golo invalidado do Samu, mas foi um aviso também para a falta de consistência defensiva do Sporting de Braga, a capacidade que o Futebol Clube do Porto teve de variar pelo corredor central, com o Nico a criar desequilíbrios em condução, a fazer a bola entrar no PP no corredor direito, a equipa do Sporting de Braga sem capacidade. Há um grande passe, Nico Gonzalez, para o espaço. Verdade. Mais um. E o PP depois a cruzar para o Samu, e o Samu dentro da área, e obviamente beneficiando da falta que cometeu sobre o João Ferreira, a aproveitar o espaço que existia dentro da área. As características do jogo não mudaram muito. Eu creio que faltou mais agressividade ofensiva ao Futebol Clube do Porto no assalto ao último terço, mas isto vai ao encontro de algo que também foi visto diante do Manchester United e que quer eu, quer o Tomás, ao longo dos últimos programas temos vindo a falar. Samu é absolutamente indiscutível nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Os números que tem atingido em termos de finalizações, de golos neste caso, têm sido impressionantes. É um avançado com características muito específicas e muito diferenciadas, a tal questão do ataque à profundidade, algo em que ele tem melhorado do meu ponto de vista, até porque não estava habituado a esse tipo de jogo
jogo no Alavés, que é a capacidade que tem para finalizar dentro da área, nomeadamente através do jogo aéreo. Agora, aquilo que me parece é que o jogo do Futebol Clube do Porto mudou, ou seja, aquilo que nós tínhamos no início da temporada era um Futebol Clube do Porto sem reforços, mas que praticava um jogo muito associativo e muitas vezes colocava 5 jogadores no corredor central, mais os 2 laterais abertos. Hoje em dia, esse futebol associativo do Futebol Clube do Porto existe apenas quando o Nico consegue pegar na bola e fazer algo diferente, porque de resto é um jogo muito direto, muito verticalizado, sobretudo direcionado ao Samu, mas também ao Galeno, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto, mantendo-se claramente por cima do jogo, tem mais 2 oportunidades, uma pelo Nico e outra pelo Galeno. Curiosamente, no Galeno há uma situação em que e cá está novamente, o lado direito do Futebol Clube do Porto a criar desequilíbrios com uma combinação entre o PP mais interior e o João Mário mais largo na profundidade. O lance de oportunidade do Nico é mais um lance de futebol direto em que o Galeno conquista a bola e o Nico, cá está, sempre em todo lado. Na primeira fase de construção quando é necessário, na segunda fase de construção quando é necessário, a criar quando é necessário, a finalizar quando é necessário, sempre a marcar diferenças. A partir do minuto 30, creio que sim, existe uma reação do Sporting de Braga, ou seja, o Sporting de Braga, e até por mérito do seu médio mais defensivo, o Vítor Carvalho, soltou-se finalmente muito mais no jogo. Na temporada. Sem dúvida, completamente de acordo, Tomás. E dizer que acho que a postura inicial do Sporting de Braga, independentemente do resultado negativo na Grécia, a que podemos juntar, obviamente, também a derrota no derby caseiro diante do Vitória Sport Clube já há 2 semanas, mais também a entrada na Liga Europa, que para além da derrota diante do Olympiacos, a vitória em casa 2-1 com os golos a serem conquistados nos últimos minutos, tem mostrado algum divórcio da massa associativa com os jogadores, porque os assobios são recorrentes. Agora, como é óbvio, o Sporting de Braga atingiu um patamar qualitativo no futebol português que não lhe permite ser uma equipa que durante meia hora é passiva do ponto de vista ofensivo e que se limita a defender e a utilizar uma linha de 6 defesas que, volto a dizer, para mim é incompreensível. Há uma reação do Sporting de Braga, há as primeiras chegadas à baliza do Futebol Clube do Porto com o Diogo Costa a exibir-se em bom plano, mas em cima do intervalo, mais um erro garrafal da última linha do Sporting de Braga, com o João Ferreira que, independentemente de ter jogado a defesa central até, e Tomás, corrige-me se eu estiver enganado, numa linha de 3 em Inglaterra no último ano no Watford, ele não é central pela direita, muito menos numa linha de 4. Agora, se dá garantias como central, sobretudo numa equipa com claros problemas de organização, já não é tão claro. Como é óbvio. E depois há a falta sobre o Galeno e a inevitabilidade do Galeno colocar o Futebol Clube do Porto em vantagem ao intervalo, uma vantagem que do meu ponto de vista era aceitável, independentemente do caudal ofensivo do Futebol Clube do Porto, não se transformou em finalizações como aconteceu em outras ocasiões. A segunda parte é um jogo totalmente distinto, ou seja, um jogo muito mais aberto, o Sporting de Braga a jogar em todo o campo, dando um sinal ainda melhor do que aquilo que tinha sucedido na primeira parte. E no caso do Futebol Clube do Porto, houve a substituição ao intervalo. Se o João Mário estava a ser muito contundente do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista defensivo, esteve a roçar claramente a expulsão, e admito até que se fosse um jogador de outro clube não grande, até teria sido expulso, porque há um rigor excessivo em algumas situações por parte dos árbitros e outro não há rigor absolutamente nenhum. Há a primeira ameaça do Sporting de Braga numa incursão pelo corredor direito do Víctor Gomes, que o Ricardo Horta na zona de definição acaba por não aproveitar em golo, mas imediatamente há o golo pelo corredor oposto, com o Adriano Marinho, que do meu ponto de vista tem muitas dificuldades em ser o lateral esquerdo do Sporting de Braga, mas naquela circunstância a conseguir ganhar o corredor esquerdo, a cruzar para a área. Há uma intervenção claramente infeliz do Neon Pérez, a lembrar, se quiseres, em alguns momentos, algumas intervenções menos felizes do Zé Pedro, e uma segunda bola que ressalta para o Roger, que assina um golo de verdadeira antologia. E um dos temas curiosos na gestão de Vítor Bruno tem sido o afastamento de Otávio. Claro que se entende a opção técnica, até porque o jogador vinha de uma sequência de erros comprometedores. Agora, mais difícil entender o facto de ter sido excluído da equipa nos últimos jogos, excluído mesmo, não vai sequer... São 5 jogos fora desconvocados, isso não é coisa curta. E a mesma coisa em relação a Ivan Reimer. Há que perceber onde é que vai parar este caso, o Ivan Reimer, porque o jogador, de facto, em termos de rendimento, já teve exibições mais apagadas, sobretudo o jogo
contra o Bodo Glimt, não consegue ser o Ivan Reimer de início de temporada, mas afastá-lo da equipa, e afastá-lo aqui estou a falar mesmo do campo, da opção concreta, não sei se vai ajudar a que o jogador se mantenha como um ativo importante e como uma opção importante. Verdade, e não esquecer, porque acho que é importante, dividindo isto em 3 fases, ou seja, a primeira fase, a fase de agosto, o Ivan Reimer acabou por ser jogador absolutamente liberativo do Futebol Clube do Porto em vários jogos. Esta segunda fase, pós primeira paragem de seleções, há uma clara quebra de produção do Ivan Reimer, que cai bem do 11 titular. Agora, tal como dizes, não sei se faz muito sentido desaparecer dos convocados. Estamos do meu ponto de vista, não dar margem para haver algo que possamos desconhecer, isso também é totalmente normal. Claro, pode haver também um problema físico, pode haver um problema de outro nível qualquer com um jogador. Exatamente. Verdade, mas é importante também não esquecermos. Verdade, mas é importante também não esquecermos que foi um dos jogadores afastados por Sérgio Conceição. Portanto, veremos quais serão os próximos capítulos da novela Ivan Reimer. Agora, é importante não dissociar que quando houve um Futebol Clube do Porto mais associativo, ou seja, no período pré-primeira paragem das seleções, o Ivan Reimer, mesmo jogando numa posição que não era a que ele se sente mais confortável, a partir do corredor direito, teve claramente rendimento e foi um jogador decisivo ao ponto de marcar o golo que valeu a conquista da Supertaça para o Futebol Clube do Porto, mas podia até me ir a mais que está pontos. A ser abordada de forma não totalmente correta, porque o que há a discutir no Porto não é Samu. O Samu vai ter de jogar, primeiro porque é o melhor avançado do plantel, segundo porque marca muitos golos, tem um rendimento indiscutível. Sem dúvida. Agora, a composição do resto do ataque é que pode variar, e esse é o trabalho de Vítor Bruno, equilibrar um pouco a equipa em termos de perfis, em termos de procura de espaços, em termos de pausa e velocidade para atacar a profundidade. É esse o trabalho, porque Samu é intocável, como se está a perceber na equipa do Porto. Verdade, e até algo que tu falaste no teu programa de quinta-feira, que é a percepção dos espaços. Eu creio que o Futebol Clube do Porto está a defender de forma menos compacta, e esse aspecto também me parece interessante para analisarmos, por exemplo, como é que o Sporting de Braga chegou às zonas de finalização. Sim, sem dúvida. Não sei se estes jogos em que o Porto ofereceu mais iniciativa, baixando muito linhas e depois tendo consequências na forma como sai para o ataque, porque a equipa jogando tão atrás depois perde a bola muito rapidamente porque não tem opções para ligar o jogo. Não sei completamente de acordo. Não há aqui um certo reconhecimento de Vítor Bruno que a equipa não está preparada para pressionar mais alto, para se expor mais, até pelas fragilidades da linha defensiva quando é encarada por jogadores talentosos e em vantagem. Isso aconteceu quer com o Manchester United, quer em momentos com o Braga. Mas esse é outro dos desafios para Vítor Bruno, um desafio também urgente. Claramente. Até porque com o Manchester United houve perda de pontos e com o Braga não houve, mas a coisa não esteve nada fácil para a equipa portista. E entregando tanto a iniciativa contra jogadores talentosos que havia do lado do Braga, Garbi, Bruma, Roger, por aí fora, El Azuani também, o Braga tinha muita gente ofensiva e capaz de marcar diferenças, e o Porto abdicou do controlo, mas este abdicar porventura também não é totalmente intencional. Não creio que o Vítor Bruno, a jogar em casa com o Braga a partir dos 60 minutos, queira de repente defender atrás e entregar a bola por completo ao adversário. E a própria bancada não adorou. A própria intranquilidade que está a sair desde a bancada não está a favorecer seguramente a tranquilidade da equipa, e até me parece algo injusto todo este frenesim à volta da equipa, porque o Porto teve um calendário muito difícil. O Porto é a equipa dos 3 grandes com o calendário mais difícil até ao momento. Já jogou com o Braga, já jogou com o Vitória fora de casa, já jogou com o Santa Clara fora de casa também, e já jogou em Alvalade. O único jogo que perdeu, e enfim, uma derrota mais ou menos normal, tendo em conta o rumo das equipas nesta altura, e o Sporting é mais forte do que o Porto naquele momento da temporada. Verdade. Portanto, em termos de resultados não há muito a apontar. Há o jogo da Noruega, em que o Porto realmente não conseguiu ser competitivo e cometeu mais erros do que o normal, e há o jogo com o United, mas enfim, não é, apesar de tudo, chocante conceder o empate em casa contra o United. Há, obviamente, um certo desagrado com a forma como o Porto, sobretudo em superioridade numérica, não conseguiu gerir o jogo de outra forma, mas é uma equipa ainda incompleta, e isso também é absolutamente claro. Vítor Bruno está à procura da equipa, também ele próprio parece que está a ir atrás, não sei se totalmente intencional ou se até de forma inconsciente, mas está a esbracejar mais, está a reagir mais, está sem dúvida, muito mais nervoso a partir do banco. E aqui não sei, lá está, não sei se é totalmente
por vontade de Vítor Bruno, ou se há aqui uma certa reação àquilo que vai acontecendo à sua volta. E uma mudança e não de esquecer também a também. Pichazes no Dragão, já não me lembro se foi antes ou depois do jogo com o Manchester United, creio que foi depois do jogo com o Manchester United, o que é sempre desagradável, como é óbvio. Sobre o Braga, apesar de tudo foi uma das melhores exibições do Braga, tendo em conta o contexto. Verdade. Agora, é absolutamente anticompetitivo o setor defensivo do Braga, a forma como defende em muitos momentos. A linha de 6 acabou por contrariar relativamente o jogo exterior do Futebol Clube do Porto. Depois os Dragões, lá está, com muita gente colada à última linha, acabaram por não conseguir aproveitar devidamente os espaços por dentro, embora o Nico Gonzalez tenha tentado isso em alguns momentos. Depois, na segunda parte, ou a partir da meia hora mesmo, há um reforço no meio campo, a equipa passou a recuperar mais bolas, com o Vítor Carvalho em destaque também a distribuir, a abrir o campo com passos longos. Está também na melhor oportunidade do Braga na primeira parte, com o talentoso Gabriel Martínez a meter a bola, e há mais uma exibição interessantíssima de Roger. Tem apenas 18 anos, convém não esquecer, e na linha de Giovanni Kenda é mais um talento para observar, continuar a apreciar no futebol português. O Braga podia ter saído com outro resultado, e tendo em conta o que a equipa vai apresentando nesta temporada, já é alguma coisa. Sem dúvida, e só realçar o lance do 2-1 do Futebol Clube do Porto, porque parece um lance muito, muito interessante, porque é uma reação imediata ao 1, e é a questão do apanha-bolas ter tido a velocidade para colocar a bola no Martim, e depois a combinação que foi dupla entre o Nico Gonzalez e o PP, que arrasou por completo a última linha do Sporting de Braga e acabou por dar mais um golo ao PP, que está a reagir agora finalmente com golos àquela seca inicial em que mostrava muitas dificuldades na definição, o que não significa que de um momento para o outro passou a definir bem. Não é isto que eu estou a dizer, mas que está a crescer de forma, está a ser importante na criação e está a começar também a ser importante novamente em termos de finalização. Depois, reforçar a ideia do Tomás. Eu creio que a equipa do Futebol Clube do Porto, se diante do Manchester United recuou com algum objetivo de juntar mais linhas e depois procurar sair para contra-ataque, e teve a hipótese de fazer o 4-2 pelo Dennis Gould já nesse período. Ontem, no jogo diante do Sporting de Braga, o recuo também foi claramente motivado e muito motivado pela forma como o Sporting de Braga metamorfoseou o seu jogo e transformou-se numa equipa muito mais contundente do ponto de vista ofensivo. A única crítica que eu aqui queria deixar ao Carlos Carvalhal é que me parece que as substituições foram tardias, ou seja, ao minuto 81, quando lança o Garbi e o El Ozani, já deviam ter entrado pelo menos 10, 15 minutos mais cedo, porque foram os jogadores que vieram dar outra cara à equipa do Sporting de Braga. Eu continuo a ter muitas dificuldades em perceber como é que o El Ozani é suplente do Roberto Fernandes, independentemente de ele ter sido chamado à seleção sub-21 espanhola. Creio que acrescenta muito pouco do ponto de vista ofensivo, mesmo sendo um avançado muito trabalhador e que nos jogos de menor grau de dificuldade tem tido o golo, mas sobretudo, independentemente de compreender que o Garbi podia não estar disponível para 90 minutos, quando a equipa juntou Garbi e Ricardo Horta no corredor central, quando tinha Bruma a partir de um corredor lateral, Bruma que também não jogou de início, para além da questão do Roger, que foi um elemento muito importante, mas já estava muito desgastado na parte final, e o Rafik Kitan, se não estou equivocado, entra para aí já perto dos 90 minutos, diria 88 talvez. Creio que o Sporting Braga podia ter mexido mais cedo e sobretudo podia ter tido outra contundência na chegada às zonas de finalização. Não conseguiu, por incompetência do Sporting Braga e por mérito do Futebol Clube do Porto, e a verdade é que a última grande oportunidade e única grande oportunidade desse período de amplo domínio do Sporting de Braga no Dragão acabou por ser o remate do El Ozani a obrigar o Diogo Costa a uma defesa em que fez claramente a diferença, se quiser. E só uma última nota para o Fábio Vieira, que está a entrar num período em que a equipa baixa muito no campo, e claramente o Fábio Vieira nesse capítulo não pode acrescentar muito à equipa, nem vai ser o milagreiro que segura todas as bolas e consegue sozinho transportar a equipa para impossível. A frente, muito menos no momento de forma que atravessa, onde se nota claramente que ainda está muito longe do ritmo competitivo ideal. Sem dúvida, completamente de acordo. Vamos agora passar para o Sporting Casa Pia, vitória por 2-0 da equipa da casa, 8 jogos, 8 vitórias para o Sporting na Primeira Liga. Agora, frente a um adversário que assumidamente se fechou em copas e obrigou o Sporting a ativar o seu talento individual, que tem, neste caso, Francisco Trincão, que conseguiu desbloquear este resultado. Mas posto isto e olhando para os últimos jogos, Tomás, o Sporting está menos fulgurante
Ou é preciso olhar para as especificidades dos últimos jogos e do próprio momento, das lesões, tudo isso que o Sporting está a viver agora? Não parece que esteja menos fulgurante. É praticamente impossível contra um Casa Pia que se apresentou tão baixo no campo, juntando tanta gente atrás da linha da bola. Assumindo que queria o empate, assumindo que queria o 0-0, embora tenha tido ali um ou outro lance ofensivo, desde logo a abrir o jogo com o Max Svensson, que foi o jogador mais perigoso do conjunto dos Gansos. E em relação a essa abordagem do Casa Pia já lá iremos, mas no que toca ao Sporting, a equipa não podia fazer de facto muito diferente, sobretudo com os jogadores que estavam em campo. No corredor esquerdo, Maxi Araújo e Arder, que não tinham de facto um contexto muito favorável, poucos espaços para conseguir romper, não são jogadores muito habilidosos em espaços curtos e no que diz respeito à associação, e de facto o Sporting nesse corredor teve dificuldades e abriu o jogo com aquela arrancada fantástica de Trincão, e contra este tipo de muralhas defensivas é decisivo muitas vezes que haja a única forma muitas vezes. Sim, para conseguir desequilibrar o jogo, e assim foi, mais uma vez com Bragança, sempre a aparecer no sítio certo para finalizar, e torna-se um especialista neste momento, não só a marcar de fora da área, mas também a aparecer de trás para a frente, tal como aconteceu em Eindhoven contra o PSV, e aí ainda juntou muito mais ao jogo do ponto de vista associativo, a criar superioridade no meio campo. Verdade. Mas em relação Mudou a este jogo, de facto era um jogo para Pedro Gonçalves, era um jogo em que o Sporting podia ter sido ameaçado de outra forma, porque a defesa estava muito condicionada e acabou o jogo com um conjunto de defesas que não estão nada habituados a jogar e até a jogar juntos, e aí a Ruben Amorim conseguiu virar o jogo de certa forma, dizendo que o Casa Pia, por outro lado, com a postura que apresentou, não criou assim tantos problemas quanto poderia provocar à equipa do Sporting, à defesa do Sporting. Do lado do Casa Pia, esta linha de 6 foi vista no ano passado e nos anos anteriores com Paulo Sérgio, mas havia ainda assim alguma tentativa de desdobramento ofensivo, não muito frequente, é verdade, pelos dois alas, mas existia, exatamente. E no Casa Pia a equipa esteve sempre muito curta, em muitos momentos despachava a bola e ficava à espera do Sporting, e parece-me e o lance do Svensson é um despachar de bola do Leonardo Lelo. Exatamente, parece-me que esse é o ponto de crítica, não propriamente a estratégia defensiva, porque outros também o fazem. É verdade. E se calhar vão continuar a fazer, aí não há qualquer tipo de acusação. A única coisa, Tomás, se me permites, em relação àquilo que o treinador do Casa Pia, que nós defendemos aqui, e é bom recordar em agosto, quando já estava a ser colocado em questão, é que disse que trouxe uma inovação para defrontar o Sporting, que é um 6-3-1 ou um 6-2-2. Até um 6-4. Primeiro, não trouxe inovação nenhuma. Não trouxe inovação nenhuma porque o Paulo Sérgio já o praticou várias vezes. E a verdade é que a equipa apresentou-se claramente no 6-4-0. Não havia qualquer solução do ponto de vista ofensivo para sair, para além daquelas arrancadas do Svensson pelo corredor esquerdo, que no fundo, acabaram por ser duas. Sim, aqui, lá está, a questão não me parece propriamente o posicionamento defensivo, porque já outros treinadores o fizeram e se calhar outros continuarão a fazer. É a forma como o Casa Pia abdicou tão drasticamente de tentar desenhar ataques, mínimos que fossem, isso não aconteceu. E Tomás, repara que na parte final os centrais exteriores do Sporting eram o Fresneda e o Esgaio. É que nem o Fresneda tem muitos jogos, se quisermos, como central pela direita, e o Esgaio como central pela esquerda foi o primeiro jogo. Eu nunca me lembro do Esgaio ter jogado como central pela esquerda. Não, pelo menos também não tenho ideia, jogou como central à direita. Não mesmo. O Fresneda já se percebeu que conta para aquela posição, embora esteja bastante abaixo na hierarquia, mas de facto impressionou a forma como o Casa Pia, já em desvantagem, tentou sobretudo arrastar para os últimos 5, 10 minutos, e aí sim, imagino eu, haveria um risco maior, mas já a perder por 2-0, nada feito. É uma tentativa clara de adaptação ao Sporting, abdicando completamente da bola, e respondendo à tua pergunta inicial novamente, não havia como o Sporting fazer muito diferente contra uma equipa que renunciou ao ataque. Rui, além do teu comentário ao jogo, claro, ia lançar-te aqui outra questão para ti e para o Tomás, que é a questão de Gyökeres, não marca em jogo corrido, penso que há 3 jogos, ou seja, sem ser de penalti, fisicamente parece não estar a 100%. É necessário aqui também gerir o sueco? De certa forma, sim, mas eu também, aquilo que me parece é que o Gyökeres não gosta de ser gerido do ponto de vista físico, ou seja, ele quer jogar os 90 minutos sempre, e quer marcar golos. E esse ponto parece-me um ponto essencial. Gostava de referir, e obviamente parece-me que é uma questão circunstancial, o facto do Gyökeres não estar a marcar em bola corrida.
uma coisa mais importante é que o Gyökeres em bola corrida diante do Casa Pia não tem nenhuma oportunidade de perigo e diante do PSV também não. E esse aspecto é bem mais preocupante do que qualquer outro. Tem havido marcações muito pegajosas ao exatamente. Do Kluivert, e de jogadores com perfil similar. Do Boma, ou seja, Flamengo e Kluivert. Há aqui uma tendência claríssima. Ainda assim ganhou o penalti. Claríssima. Verdade, que acabaria por ser muito provavelmente uma situação em que o Gyökeres definiria e apesar da boa exibição do Patrick Sequeira, eu creio que o Gyökeres teria aí a sua hipótese de marcar o golo em bola corrida. Agora, aquilo que me parece é que o Ruben Amorim, independentemente do Arder ter tido a melhor oportunidade do Sporting na primeira parte, além golo, eu creio que a substituição ao intervalo é muito sagaz. Isto porquê? Porque o Arder estava claramente com dificuldades, tal como o Tomás estava a dizer, para entrar no jogo. O Ruben Amorim foi sincero na conferência de imprensa pós-jogo, já como é seu timbre, a dizer que nunca esperaria que o Casa Pia surgisse com uma linha de 6, mas com uma linha de 5, tal como a AVS tinha feito, e aí o Arder e os seus ataques à profundidade poderiam fazer mais sentido. Diante de uma defesa tão cerrada, o trabalho do Arder estava muito mais dificultado e aquilo que o Sporting precisava era um bocadinho daquilo que fez em Eindhoven, ou seja, ter jogadores mais criativos, se quiseres. E esta questão e houve muita de juntar desinspiração na primeira parte, por exemplo, de Jean Catamo, vários cruzamentos falhados. Verdade. E notou-se claramente que o Sporting cresceu do ponto de vista ofensivo com o Kenda a jogar a partir dos corredores laterais, mas sobretudo aquilo que me parece interessante frisar é que contra uma linha de 6 fez mais sentido juntar o Bragança e o Morita em zonas mais adiantadas, com o Yulman sempre a servir como tampão e equilibrador, até porque o Sporting, e nós percebemos desde cedo que nem o Eduardo Quaresma nem o Gonçalo Inácio estavam a 100% e não foi por acaso. Inácio falhou mais passos do que em toda a temporada, se calhar no resto do campeonato. Há aqui certo exagero da minha parte, mas pareceu-me exatamente isso. Agora, eu creio que, por exemplo, a aproximação do Morita à última linha de 6 abriu espaços que o Arder nunca conseguiria abrir através de combinações, e nesse aspecto eu creio que há que sublinhar, o Trincão atravessa um momento de forma absolutamente notável. Já em Eindhoven já tinha sido um jogador muito importante para empurrar o Sporting para a frente, independentemente de me parecer que o Daniel Bragança é o elemento-chave naquilo que foi uma primeira parte em que ele não esteve presente a roçar o suporífero do Sporting, e depois uma segunda parte em que o Sporting, até te digo, e isto é meramente especulativo, se o jogo tivesse mais 5 ou 10 minutos acabaria por vencer a partida, e reparemos que o PSV não perde em casa há mais de 40 jogos. A verdade é que a forma como o Morita e o Bragança estavam mais perto do Trincão e a forma como eles combinaram, conseguiram mesmo assim encontrar eram muitas barreiras, mas alguns espaços para penetrar, e exemplo disso é a oportunidade que o Morita desperdiça, com uma ótima intervenção do Patrick Sequeira. Agora, a questão do Gyökeres, parece-me que para o Gyökeres, independentemente de ir à seleção, vai ser importante esta paragem e será absolutamente normal que volte a marcar golos, da mesma forma que vai ser normal o Samu voltar a marcar golos pela equipa do Futebol Clube do Porto, como o Pavlidis acabará por marcar golos ao serviço do Benfica. São fases, e sobretudo no caso do Benfica, e sem querer estar a saltar o tema, há a questão de ainda haver alguma dificuldade por parte do Benfica em jogar com o seu avançado, e isso é diferente daquilo que acontece no Sporting, em que a equipa por vezes está demasiado avançado, demasiado preocupada e demasiado sempre haver vantagem viciada. Em relação a isso, é que se o Gyökeres estiver completamente rodeado e sem hipóteses de se desmarcar e marcar, há outro espaço, há outros jogadores que conseguem facilmente marcar a diferença também. E o Pote, por exemplo. E pronto, e na questão do Futebol Clube do Porto é reforçar exatamente aquilo que nós os dois falamos até ao momento, é que o problema não é o Samu, bem pelo contrário. O problema é que dá para jogar de forma diferente tendo o Samu como referência ofensiva. E agora quais Dons Sebastiões? Vamos até à Madeira e à Choupana, onde houve apenas uns quantos minutos de futebol que na verdade ninguém viu. E tudo culminou em mais um jogo adiado. Diz, Rui. Que em bola corrida foram 5 minutos e 56 ou 7 segundos, mas tempo útil de jogo foram 3 minutos. Meus caros, numa fase em que está tão difícil vender algum futebol, nomeadamente o nosso, estes casos, ainda por cima reiterados, não ajudam, e não ter um plano para estas eventualidades ainda menos. Rui, é mais um momento caricato da nossa liga. Este ainda por cima não nos é desconhecido.
Até porque parece já quase comum, não é? Isto acontecer na Madeira, na Choupana, neste caso. Sim, e sou-te sincero, enviaram-me, até porque muita gente sabe que trabalho no Record e era o responsável pela crónica do jogo, enviaram-me cerca de 1h30 do jogo as imagens da Choupana, já dentro do próprio estádio, mas também algumas de fora do estádio, e dava para perceber que o jogo dificilmente iria ter início. Eu compreendo que o Gustavo Correia tenha querido dar início à partida, mas para mim a imagem que marca claramente o jogo é a imagem do operador que transmitiu a partida, a Sport TV, em que no primeiro segundo do jogo percebes que os guarda-redes não se conseguiam ver a um ao outro. É perfeitamente nítida essa imagem a partir da baliza, eu creio que era do Lucas França, nos instantes iniciais. Portanto, o jogo estava condenado a que acabasse por ser suspenso. Agora, aquilo que deu para perceber, e sobretudo tendo em conta também algumas opiniões que foram auscultadas por vários órgãos de comunicação social, é que estava previsto exatamente que isto acontecesse na Choupana e que, por exemplo, já no horário mais perto das 8 da noite, haveria grandes possibilidades de não haver tanto nevoeiro, o que acabou por acontecer. Como também na parte mais inicial da tarde, também haveria essa hipótese. Eu creio que se quisermos estar a defender um produto, e eu detesto falar de produto quando falamos de futebol, mas a verdade é que cada vez mais é exatamente isso, é um produto, não faz qualquer sentido marcar jogos às 6 horas da tarde para a Choupana, e sobretudo há que haver um plano B, porque ninguém beneficia com esta não existência de jogo entre o Nacional e o Benfica. Acima de tudo é preciso ver as condições em determinadas horas, porque o jogo podia ser às 3 e se calhar estava no voeiro na mesma. É preciso que quem tem responsabilidades e sobretudo conhecimento de causa possa avaliar efetivamente que condições há para disputar o jogo naquele dia à hora X, seja às 3, seja às 5, seja às 6. O Record hoje faz um estudo bastante interessante sobre essa situação e vários jogos na segunda liga do Nacional às 11 da manhã foram adiados. Portanto, este problema ocorreu às 11 da manhã, como ocorreu às 3 da tarde. Exatamente. Em jogos do Nacional, principalmente na segunda liga. E isso é interessante de estudar. Agora, quando há uma previsão meteorológica para a partida e se sabe que entre as 5 da tarde e as 7 da tarde seria o período em que haveria forte nevoeiro e que as condições para o jogo se disputar eram muito baixas, não faz sentido não remarcar o jogo imediatamente. A questão aqui é relativamente simples, até mais simples do que parece. Há tantas equipas que de repente vão de Leiria para Rio Maior ou Torres Vedras para Mafra, ou enfim, que trocam facilmente de jornada para outra de estádio. Aqui, e atenção, porque o Nacional tem todo o direito a usar o seu estádio e sou completamente contra. A Choupana, obviamente. Sou completamente contra quem diz que de repente deve ser interditado o estádio. Nada disso. Não, tem de haver uma alternativa presente e disponível para quando necessário o jogo sair da Choupana e ser disputado na Madeira em tempo útil. É esta alternativa que tem de ser calculada pela Liga, pelos responsáveis dos clubes. A questão logística na Madeira, que há viagens, há adeptos que viajam. Exatamente. E há muitos prejudicados em torno de tudo. E há falta de respeito perante os adeptos quando se tomam decisões como esta de arrancar jogos sem condições para... Sim, o jogo não poderia ter sido iniciado sequer. Isso aí também é absolutamente claro. É a minha opinião. Depois há outra coisa, é que muitas vezes os adeptos dos três grandes invertem a história, porque normalmente são os três grandes que escolhem os horários ou que têm privilégio na escolha de horários, portanto, sem dúvida. No fundo estão a reclamar com o próprio clube e não sabem, muitas vezes também é isso. Sem dúvida nenhuma. Eu ia-vos perguntar, estamos a falar de adeptos, obviamente os adeptos são os mais afetados por isto, mas as equipas também são, neste caso até o Benfica, que vem de um bom sem momento dúvida. E que tem aqui uma... E a classificação fica... uma quebra, não é? Fica desvirtuada, de certa forma. Há clubes com menos jogos e sempre que possível é necessário impedir que isso aconteça, obviamente. E reparemos que o jogo é remarcado para 19 de dezembro às 17 horas, portanto... Ou seja, pode acontecer o mesmo. Pode acontecer o mesmo. E aqui há um aspecto que é muito importante. O Nacional, obviamente, por fruto de não ter competições europeias, nem dificilmente poderia ter, tem microciclos semanais preparados e isso é algo que é muito importante. O Benfica, fruto da densidade competitiva que tem um microciclo semanal de 1 a 7 de dezembro e teria aqui um segundo microciclo semanal que não vai acontecer porque vai ter que disputar esse jogo a meio da semana. Ainda antes de irmos para as nossas rubricas, também um tempinho para falarmos da próxima semana, que
com seleções, com Liga, o regresso à Liga das Nações. Está quase a chegar. Exatamente. Curiosamente vamos ser os últimos a entrar em campo e da última vez fomos os primeiros. Exatamente. Não é? Jogamos sábado e terça-feira, sábado com a Polónia. Exatamente. E com a Polónia e na terça-feira na Escócia, os dois jogos são fora. A lista da nova lista de Roberto Martínez tem novidades como as de Ricardo Velho, a parede do Farense e Samu Costa do Mallorca. Alguns regressos também, algumas ausências. Tomás, quem te parece que falta aqui e quanto às novidades parece-te justa estas duas estreias promovidas por Roberto Martínez? Acima de tudo é uma convocatória com um grau de surpresa bastante baixo por parte de Roberto Martínez, o que também já não é grande novidade. Em relação aos jogadores novos, Ricardo Velho com inteira justiça na convocatória, época passada brilhante, está a dar sequência nesta temporada e por isso é totalmente justo que aqui apareça. E pelo contrário, tem-me parecido injusto o rótulo que se coloca em Samu Costa. E atenção, não estou a dizer que é uma convocatória tremendamente merecida no sentido de ter lugar na seleção, porque há outros jogadores que poderiam perfeitamente estar, que têm até mais qualidade natural, digamos, do que Samu Costa, mas é injusto no sentido de desvalorizar o trabalho que Samu Costa faz no Mallorca, que é muito bom. Recordo que... Tomás, muito sinceramente, e desculpa interromper-me, o jogador não tem culpa, no fundo é esta a mensagem. Muitas pessoas não sabem quem é o Samu Costa. Nunca viram, não é? Nunca viram um jogo do Almeria, nunca viram um jogo do Mallorca. O que quer dizer é que o jogador não tem culpa nenhuma do que nenhuma. Está a o nicho de nossos ouvintes sabe quem é o Samuel Costa, mas se formos para uma maior dimensão, obviamente ninguém sabe quem é o Samu Costa, nem se lembra dele no Sub-21, como é óbvio, não é? Mas agora tem de ser valorizado. Vou só reforçar a tua ideia. Tem de ser valorizado o trajeto que faz em Espanha. Independentemente de ter ou não lugar na seleção. O Samu Costa merece estar aqui. Agora, havia outras hipóteses para estarem no lugar do Samu Costa. E outra coisa que eu queria afastar, porque eu vejo isso e cada vez mais repetitivo, e é uma coisa que é cansativa, o facto dos jogadores serem da Gestifut não significa isto do meu ponto de vista, porque se significasse era algo gravíssimo e que merecia despedimento, que o Roberto Martínez é obrigado a convocar jogadores da Gestifut. Isto não faz sentido nenhum. Agora, há uma coisa que é inevitável e inegável, é que a Gestifut tem mais jogadores do que as outras empresas e que acaba por conseguir que estes jogadores, fruto também dos seus desempenhos, cheguem à seleção nacional. Agora, como é natural, eu quando olho para a convocatória do Samuel Costa e seguindo-o em Espanha, acho que justifica esta convocatória, da mesma forma que se no lugar dele aparecesse o Daniel Bragança ou o Florentino Luís, acharia que era justíssimo que surgissem. Junto aqui até mais um nome, que foi um nome até referido pelo selecionador, mas sobre essa questão dos nomes do selecionador, depois mais à frente queria dizer, que era o Tomás Andel. O Tomás Andel também fazia sentido nesta convocatória. Agora, aquilo que é totalmente injusto, e eu por acaso até nem sabia disso, porque deve ter sido no meu período de férias, dizerem que o Samuel Costa é conhecido em Espanha por ter dado uma cabeçada num jogo de treino, é completamente absurdo, quer dizer, isto é brincar. É um jogador bastante valorizado em Espanha, por sinal. O Mallorca está a ser uma das boas equipas. É um jogador que o Atlético de Madrid quer contratar. Fez uma grande final da Copa do Rei ao serviço do Mallorca. Sem dúvida. E defensivamente é um jogador com muitas qualidades, embora também saiba jogar com bola, mas sobretudo defensivamente creio que é um jogador... Mais condução do que passe, e isso provavelmente não vai agradar muito se ele fosse utilizado, que não vai ser, adianto eu. Parece-me que é mais uma chamada para inclusão do que propriamente para aproveitamento. E aí surgem outras questões. Jogadores, e alguns deles até referenciados por Roberto Martínez, como Florentino ou Bragança, juntando o Tomás Andel, que já elogiámos também inúmeras vezes, o Francisco Moura para o lado esquerdo, e há o caso mais flagrante de injustiça, que é Tiago Santos. Não é possível deixar o melhor lateral direito da temporada europeia de fora da convocatória. Isto não cabe em planeta nenhum. Não, e eu ouvi uma coisa totalmente absurda, que foi dizer que o Tiago Santos não é titular do Lille por não ter jogado diante do Sporting. Primeiro jogou diante do Sporting, foi suplente utilizado, mas o Tiago Santos é indiscutivelmente o melhor lateral direito do campeonato francês no último ano e 3-4 meses, e estamos a falar que joga numa posição onde joga um dos melhores laterais direitos do mundo, que é o Hakimi, e sobretudo parece-me tremenda injustiça a dizer que o Tiago Santos não é titular do Lille, quando é. Aquilo que acontece é que o treinador do Lille, o Bruno Genesio, opta em algumas circunstâncias por fazer rotação e coloca o Meunier, que curiosamente é um dos jogadores mais contestados pelos adeptos do Lille, na posição que habitualmente é utilizada, na posição em que o Tiago Santos é habitualmente utilizado. E tal como aconteceu no último fim de semana, o Tiago Santos substituiu o Meunier
e as diferenças foram mais do que óbvias, porque o Meunier em campo, o Lille estava a perder em casa e depois na segunda parte deu a volta. A ideia que fica é que há aqui uma recusa por parte de Roberto Martínez de arriscar e de fazer escolhas que envolvam agradar a uns e desagradar a outros. Certíssimo. E estamos a falar em relação aos jogadores novos que poderiam entrar nesta seleção. E muito menos utilizando o argumento do queimar etapas ou não queimar etapas, que a nível de seleção nacional não faz grande sentido. Portanto, não se escolhe nem Tomás Araújo nem Eduardo Quaresma, como não se escolhe nem Bragança nem Florentino, por exemplo. Ou seja, para não cair aqui para um lado ou para o outro, vai por um Samu Costa que é do Mallorca, não chatei grande coisa, entre aspas, já destaquei o trabalho do jogador e assim continuamos, com uma convocatória muito parecida, onde se assinala o regresso de Francisco Conceição e, por sinal, também a ausência de avançados. Neste momento há Ronaldo, há Diogo Jota, mas poderia tentar juntar aqui outro tipo de avançado à lista e tem preferido não ir por aí. E não deixa de ser curioso que ele falou do Fábio Silva e volto a frisar, esta questão de apresentares 26 jogadores convocados e já dizeres que é muito difícil convocares 26 jogadores e 23 ainda seria mais difícil, depois eles juntar uma lista de segundos nomes, isto não vai beneficiar absolutamente nada os jogadores que sabem que ficaram de fora, mas que estão na pertença lista B do selecionador, porque nós, se formos a olhar para aquilo que ele disse em março de 2024, quando convocou Samuel Soares, João Mário, Totti Gomes, Diogo Leite, Bruma, Jota Silva, Dani Mota e Trincão, destes jogadores ele só aproveitou o Trincão, e a verdade é que ele continua com uma falácia em relação à Liga das Nações. Aquilo que ele prometeu em relação à Liga das Nações, não só em março de 2024, mas também pré-europeu, é exatamente o contrário daquilo que ele está a fazer. Ele está claramente a preparar o Mundial em plena Liga das Nações e devia assumir que o objetivo da Seleção Nacional é ganhar a Liga das Nações. Ponto final em relação a isto. Andar a criar aqui na cabeça dos jogadores a possibilidade de vão ser internacionais. É pelo discurso honesto, frontal e explicativo. Óbvio. E não vale a pena estar a dizer que o Tomás Andal está na segunda lista ou o Fábio Silva está na segunda lista. Para quê? Para não ser, depois nunca mais serem chamados à seleção, como aconteceu nestes casos da segunda lista? Ou, por exemplo, porque é que o António Silva é convocado e não é o Tomás Araújo que é titular no Benfica? Quando depois diz que é importante a seleção sub-21 estar no seu máximo para os próximos jogos. Vocês já repararam com quem é que a seleção sub-21 vai jogar? Ilhas Faroé e Andorra. Sinceramente, eu acho que isto não merece mais nenhum comentário. E assim, vamos. Pronto, já está tudo dito, não é? Portanto, vamos para as nossas rúbricas. Na Revienga, vamos voltar ao futebol nacional. Há aqui 2 jogos que vocês gostariam de sublinhar e falar: o Rio Ave Famalicão e o Vitória Boa Vista. Tomás, o primeiro jogo, o Rio Ave Famalicão. Um dos melhores jogos da jornada, se não o melhor jogo da jornada. Não sei se o Tomás está de acordo comigo. Sim, sem dúvida. Uma excelente segunda parte muito competitiva. Claramente, e um resultado até algo injusto para o Rio Ave, a equipa que dispôs de mais oportunidades, mas a exibição de Zlobin foi impressionante, com grandes defesas, e não só dentro da baliza, atenção, muitas vezes também caindo aos pés do adversário, controle da área exímio por parte de Zlobin, que está a ser uma garantia como sucessor de Luís Júnior, e é para continuar a acompanhar o trajeto do guarda-redes do Famalicão. Sobretudo estamos a falar de um jogador de 27 anos que tem muito pouca baliza, e se calhar tem muito menos baliza do que merecia, e isto não é um ataque ao Luís Júnior, bem pelo contrário. Exatamente. Depois houve aqui adaptação por parte de Armando Evangelista, com o papel de Gil Dias a fazer todo o corredor, algo que também não é novidade na carreira do jogador português, e ainda com o bónus de ter marcado aquele golaço, que também não é novo na carreira do jogador português. Nada tem uma facilidade de remate tremenda, e o Famalicão aproveitou isso mesmo, com um posicionamento mais subido de Zaidu, o que não é tão normal. Aí houve aqui alguma tentativa de ajuste por parte do técnico do Famalicão, mas o Rio Ave claramente criou mais oportunidades, e há um jogador que tem de ser destacado, que é o Clayton, que dá muitas coisas ofensivamente ao Rio Ave, a jogar fora da área com um pivô, a permitir a entrada dos extremos, e aí o Kiko Bondoso conseguiu ganhar o espaço, mas não esteve tão bem a finalizar. É uma equipa ainda a construir-se, a conhecer-se, mas com reforços de um nível altíssimo. E outro que vale a pena destacar é o Richards, do lado esquerdo. Tem um critério, uma capacidade de chegada ao último terço, que vai fazer a diferença mais tarde ou mais cedo em contexto de Rio Ave.
Depois, muitas armas de banco para Luís Freire. Os jogadores que criaram o golo e as melhores oportunidades na segunda parte vieram todos do banco, nomeadamente o Hassan, que incomodou muito a defesa do Famalicão e conseguiu marcar ao Zlobin, foi o único que neste regresso. E o Tiknac também. E o Demireg vai rapidamente também conquistar o seu espaço na equipa do Rio Ave, nomeadamente até no lugar acabou a jogar sobre o centro-esquerda. Lá está Exatamente. A tal capacidade de encaixar em diversos papéis do avançado do Rio Ave. No Vitória Boa Vista é um jogo marcado por um empate dos Boa Vista já para lá dos 90 com dois penaltis. Rui, estamos aqui quase no capítulo dos pequenos milagres de uma equipa atrasada sempre na corda bamba por motivos extra futebol, não é? Não, eu tenho que referir uma coisa. O Cristiano Bacci está a fazer um trabalho absolutamente assombroso ao serviço do Boa Vista. Juntando ao trabalho do Cristiano Bacci, porque me parece um treinador muito versátil do ponto de vista tático e que procura oferecer à equipa aquilo que a equipa precisa, nomeadamente no confronto com os adversários, e reparemos que ontem o Boa Vista, que nem sempre o faz, apresentou-se com uma linha de 5 e praticamente a jogar num 5-4-1, adaptando o Pedro Gomes, se quisermos, a central pela direita, até para dar mais liberdade à questão do Filipe Ferreira jogar com o pé esquerdo como central pela esquerda e ter o Rodrigo Abascal como central mais do meio. Missão claramente de sacrifício mais do Salvador Não correu propriamente bem essa ideia. Não. Ainda assim, houve tentativa de... Houve tentativa de, e curiosamente, se há coisa que nos dá para perceber, e tu também viste como eu o jogo do Vitória diante do Celi para as competições europeias, houve claramente, notou-se que o Bacci tinha visto o jogo e queria com isso anular alguns aspectos que o Vitória aproveitou muito bem. Mas o Vitória fez um belíssimo jogo até aos 65, 70 minutos e por isso sem dúvida é um resultado nenhuma. Que acaba por ser duro, a equipa baixou em demasia na parte final. É um resultado duríssimo. Mas até lá conseguiu envolver os médios e sobretudo desequilibrar por fora. O Bruno Gaspar fez um excelente jogo. Verdade, e sobretudo a salientar um aspecto que nós já referimos aqui várias vezes. Tiago Silva e Tomás Andal são uma dupla de médios absolutamente complementar e que transporta... Exatamente, e que transporta o futebol de Vitória para outro nível. Depois o Vitória tem um plantel com a riqueza que lhe permite ter um Samu que muitas vezes é mais incisivo, por exemplo na pressão e até na chegada às zonas de finalização, mas ter como alternativa o Nuno Santos, que é um jogador que elabora muito mais o jogo, que dá mais pausa, que tem mais capacidade também no passe de ruptura. E sobretudo a equipa do Vitória ganhou também com um aspecto. Eu adoro o João Mendes, que eu acho que é um jogador, João Mendes, o avançado, médio ofensivo, se quisermos, que tinha jogado pelo lado esquerdo após a saída do Mangas, e é bom não esquecer o papel do que o Mangas teve no início da temporada desta formação de Vitória. Mas esta aquisição do Gustavo Silva, porque quem não sabe, era um dos elementos essenciais do ataque do Nacional, que curiosamente está mais presente na equipa do Vitória com o Gustavo Silva e com o Chucho Ramírez, que tem perdido o lugar para o Nelson Oliveira e por enquanto bem, face àquilo que tem sido o rendimento do Nelson Oliveira. Mas falta alguma frieza ao ataque do Vitória. O Gustavo Silva tem golo, aspecto... mas o Caio César consegue desequilibrar e falha no último momento, e o Nelson Oliveira também não é propriamente avançado mais próximo da baliza, embora querem apoio, querem aparecer nas costas, consiga dar imensas soluções. Mas trabalha imenso para que o Caio e o Gustavo, principalmente o Gustavo, porque é um jogador mais de profundidade, o Caio gosta muito mais de ter a bola no pé e criar desequilíbrios, e o primeiro gol diante do Celi é uma jogada completamente inventada pelo Caio César, com um nível técnico absurdo que ele tem. Agora, obviamente, tal como disseste e muito bem, aquilo que ele tem a melhorar é claramente a definição, e isso passa por trabalho específico e também pela própria vontade do jogador, mas este Gustavo Silva é muito mais vertical e esteve nos dois golos com mérito próprio de aparecer no sítio certo para definir. Eu creio que o jogo estava claramente nas mãos do Vitória, independentemente dos esforços que o Cristiano Bacci acaba por fazer a partir do banco e invenções de jogadores que obviamente teriam muita dificuldade em jogar numa Primeira Liga, e falo por exemplo do Marco Ribeiro e do Machado, que acabaram por entrar na partida, mas o jogador que é indiscutivelmente mais capaz de fazer a diferença na ligação entre o meio-campo e o ataque, pelo perfume técnico que tem, é o Miguel Reizinho. É certo que os dois golos são de grande penalidade, ambos muitíssimo bem executados, mas é um jogador diferente no convém dizer. É o jogador diferente da equipa do Boa Vista. É óbvio que vem de lesão e não está a 100%, por isso é que não é titular, mas
se há alguma esperança para esta equipa do Boa Vista se manter na primeira divisão, passa muito por esta capacidade que um jogador como o Miguel Reizinho tem para se ligar, por exemplo, com Bozenic, ou para inventar jogadas para surgir em zonas de finalização, porque a manta é excessivamente curta e o Boa Vista não está... O Bozenic no jogo, claro que sim, em Guimarães lutou por todas as bolas, nem sempre bem, ainda consegue participar no gol anulado com uma variação de flanco, ganha a grande penalidade. De facto, o Boa Vista tem aqui um conjunto de jogadores que representam o clube, sem dúvida. E repara que o Bozenic podia estar ultra contrariado por ter propostas, inclusive da La Liga, e nós falamos disso, e da Bundesliga, para sair, e acabou por ter que é um jogador de seleção e alguma cotação no mercado. Claro que sim. Claro que sim. Agora, eu acho que já é uma obra de arte, se quisermos, do trabalho do Cristiano Bacci, é o Boa Vista chegar à pausa de outubro com 8 jornadas disputadas e não está em zona de descida. Acho que é brilhante. Brilhante. E deixa-me só dizer uma coisa, porque me ia esquecer de dizer isso. O Tomé Sousa, que foi titular nos últimos 2-3 jogos do Boa Vista, não é pior guarda-redes do que o César, independentemente da experiência que o César tem. E agora, indo para outro nível, no Totti ou Toto, o destaque positivo desta semana, Tomás, vais dar ao Ryan Gravenberch, e peço desde já desculpa aos nossos ouvintes neerlandeses por este meu arranhar. O médio renascido com o compatriota Arne Slot no Liverpool. Tomás, depois de uma passagem modesta no Bayern e de um início também assim no Liverpool, esta parece ser finalmente a temporada em que o médio se impõe. Está a ser, quanto a mim, o melhor médio até agora da Premier League. E isto é dizer muito porque o Liverpool esteve com praticamente tudo fechado com o Zubimendi. Ou seja, se calhar o Gravenberch nem ia ser titular da equipa de Arne Slot, mas o futebol troca sempre as voltas e de repente temos uma dupla de eleição no meio campo dos Reds com Gravenberch e McAllister, 2 jogadores que se complementam. O Gravenberch muito mais de trás para a frente a manter a posição, embora, claro, tenha muitos argumentos para sair da pressão quando está de costas, tem um controle orientado muito bom, consegue acelerar o jogo, tem timing de passe cada vez mais, e isso é importante também para jogar na Premier League e criar vantagens no meio campo ofensivo, e além disso está a conseguir ser também um jogador de garantias na recuperação de bola. Portanto, a versão mais completa de Gravenberch é esta, porque no Ajax até jogava mais como interior esquerdo, um jogador que aparecia mais na frente, até lançar muitos movimentos de ruptura. Não parece que esse seja o melhor papel. Aqui está muito mais confortável e podendo ter outra influência no meio campo do Liverpool, com McAllister, um médio mais criativo, a chegar a zonas de criação e a definir mais perto dos avançados, mas de facto não há como entender este Liverpool de Arne Slot sem o Gravenberch, que de facto tem tudo para ser uma das figuras desta Premier League. Assim continua, e a tendência é para que continue, porque embora faça algumas alterações na equipa do Liverpool, a base está completamente construída, quer no meio campo, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai mais à frente, quer no ataque, Luís Dias, Diogo Jota e Mo Salah. Luís Dias também a fazer um super arranque de temporada. Vamos agora para a arte. E essa é uma das grandes armas do Arne Slot, foi ter conseguido erigir um 11 base muito bem conseguido e muito complementar. Acho que é o ponto essencial para o Liverpool estar na liderança do campeonato. Agora sim, vamos para a arte, vem depois. Rui, na descoberta minuciosa dos próximos grandes craques, trazes mais um francês e mais um produto da escola Lille, que parece interminável. Neste caso, o médio Ayoub Boadi, de 17 aninhos apenas, não é? Verdade, feitos a meio da semana, no dia do jogo diante do Real Madrid, em que foi titular, fez os 90 minutos e fez uma exibição de altíssimo nível. O Boadi é um jogador, e convém recordar, que foi lançado dias depois de ter feito 17 anos, pelo Paulo Fonseca num jogo diante do Classic Vic, que foi um jogo que correu pessimamente à equipa do Lille. O Lille não ganhou ao Classic Vic, empatou 0-0 e até houve aí alguma contestação às opções que o Paulo Fonseca teve nesse jogo, porque rodou completamente a equipa. Ele foi somando minutos a temporada passada, ainda que tenha passado se calhar ao lado de algumas pessoas. Curiosamente, o primeiro contacto que eu tenho com ele é ver jogos completos, foi no torneio da
Elite, ou seja, o torneio da Elite Sub-17, ou seja, o torneio de acesso à fase final do Europeu Sub-17, onde ele, curiosamente, não marcou presença porque já estava a somar mais minutos pelo Lille, mas é um médio claramente diferenciador. Ele poderá ser no futuro um 6-8, porque ele já é, no fundo, um 8 que sabe jogar a 6, mas, por exemplo, na seleção francesa, quando eu o vi no torneio da Elite, ele era um 8-10, portanto também era capaz de ter essa capacidade de jogar, e é capaz de ter essa capacidade de jogar, porque é um jogador com uma qualidade de passe a diferentes distâncias absolutamente fora do comum, ainda que seja um jogador que baseie muito o seu jogo em associações curtas. Depois tem uma capacidade para sair do 1 contra 1, sobretudo mesmo pressionado, notável, porque tem uma qualidade de drible e uma forma de girar, independentemente de ser um jogador bem constituído fisicamente, muito interessante. Depois junta ainda a capacidade para progredir com bola e criar desequilíbrios, sabendo atacar os espaços vazios com uma maturidade anormal para um jogador de 17 anos, e se isto tudo não chegasse, é um jogador que do ponto de vista defensivo tem uma percepção dos espaços absolutamente gigante e que junta qualidade no desarme e na antecipação. E não deixa de ser curioso que neste jogo que nós falávamos da questão do Tiago Santos ser titular ou não ser titular da equipa do Lille, o Lille estava a perder 1-0 ao intervalo, o Boadi entra e o Tiago Santos depois também acaba por entrar, e o Boadi acaba por fazer uma assistência e tornou-se um dos jogadores mais novos da história do Lille, creio que com 17 anos e 3 dias, a fazer uma assistência num jogo da Liga. Eu creio que é um jogador claramente a seguir. Veremos quanto tempo fica no Lille, porque eu acredito que ele a partir de agora vai ser titular indiscutível. Recordem que ele em Alvalade, eu creio que ele terá jogado à volta de 20 minutos como suplente utilizado, mas cada vez mais me parece que vai ser uma unidade muito importante para o Lille como médio centro, e com a valorização do jogo na Liga dos Campeões, com a valorização de jogar permanentemente na Liga, não fico nada admirado que não em dezembro, janeiro, mas principalmente no final da próxima temporada ele possa dar o salto para uma equipa, para um dos colossos do futebol europeu. Tem tudo para isso. E para terminar e fechar este podcast no Teatro dos Sonhos, Tomás, trazes um casamento que parecia tudo para dar certo e para já está a dar, António Conte e o Nápoles. O enlace até começou com uma derrota pesada a abrir a Série A, mas agora... E antes com na Taça de Itália ir aos penaltis com o Modena. Mas agora parece que se solidifica esta relação. Claro que era. Esta relação, e o Nápoles já é líder em Itália. Exatamente, e o Nápoles que está fora da Europa, isso parecendo que não é uma vantagem muito interessante para António Conte. O treinador já é conhecido por na primeira época ter sempre um impacto muito forte. E qual é a curiosidade aqui? Mais do que o Nápoles estar em primeiro, porque de facto é uma equipa que vai lutar pelo título, neste momento não parece existir muitas dúvidas, se vai conseguir ou não é outra história. Mas há aqui uma nuance a atacar que nem sempre vemos nas equipas de António Conte, porque é um treinador normalmente muito rígido do ponto de vista estrutural, com um jogo muito padronizado, mas o Nápoles, que defende efetivamente em 5-3-2, é o sistema mais característico de António Conte, com o Politano a baixar de extremo para ala direito. A verdade é que ofensivamente a equipa ataca com uma linha de 4 e depois 2+2 no meio campo, com Lobotka no centro da construção, como sempre, tem sido assim nos últimos anos do Nápoles, e depois com McTominay, que é um jogador sobretudo para aparecer perto da área como finalizador, e até aproveitando o pivô de Lukaku, mais um renascido, ou enfim, recuperado por António Conte, e que também tem tudo para marcar muitos golos, para assistir muitas vezes na Série A italiana. Aí McTominay pode fazer o contramovimento e aparecer a finalizar, claro, não esquecendo o talento de Kvaratskhelia, que é protegido defensivamente, fica na dupla de ataque com Lukaku. O Politano é de facto o jogador que desdobra a equipa entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo. É o multifunções. Um jogador muito interessante, mas que tem concorrência direta de David Neres, apesar de David Neres estar a partir do banco, tem tido um impacto tremendo, um super sub, porque normalmente entra e ou marca ou assiste, portanto tem sido muito importante para esta equipa do Nápoles. Ainda há o Billy Gilmour, que pode, quando o Lobotka não estiver, ser um substituto mais direto. Para já o Lobotka vai sendo privilegiado, portanto é uma equipa com muito... E houve a lesão do guarda-redes, que é importante, Tomás. Exatamente. Que neste momento é o Capril, é o guarda-redes, porque o Meirelles se lesionou há 3 jornadas, talvez. Precisamente. É uma equipa que se calhar pode ter mais dúvidas defensivas do que a atacar, porque
Kvaratskhelia, Lukaku, Politano, McTominay nos tais movimentos para aparecer na área. É uma equipa que tem muita coisa para ferir o adversário, e desta vez o adversário foi o Como. Já agora uma nota para Nico Paz, que é um talento fantástico, que o Como agarrou. O Como treinado por Fabregas, talvez mais para a frente. Já se pede no Real Madrid que vamos falar de certeza absoluta. Que se recompre Nico Paz, não é? No Real Madrid já se pede essa recompra. E assim fechamos mais o que vai acabar por acontecer. Sim. Parece só uma estância de férias num local muito bonito, ainda por cima. E assim vamos fechar mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigado por nos acompanharem aí desse lado e até para a semana. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?